Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso, esta que encontra-se em minhas mãos, da Convicção Editora, que pertence à Convenção Batista Brasileira. Nós estamos na lição de número 10 e vamos falar sobre o Reino de Judá, ou do Sul, Jerusalém, que é a capital, de Acasias a Uzias. Quando a gente vai para o texto áureo, observamos que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo de número 5, o qual leio nesse exato momento. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou ao Senhor Deus, o fez prosperar. Deus fez prosperar, uma referência a Uzias. Isto porque todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Quando a gente começa a trabalhar essa questão do Reino do Sul, a gente precisa compreender que durante os reinados de Acasias e Uzias, vai apresentar alguns aspectos significativos, tanto positivos quanto negativos, que podem refletir na nossa vida pessoal e espiritual. Eu vou detalhar os pontos principais. Quando a gente trabalha a questão de Acasias, eu vou deixar aqui destacado aonde eu vou mencionar, ou seja, o nome da pessoa, Acasias. Este aqui, a gente pode destacar como pontos negativos a desobediência a Deus, a influência externa negativa e, como resultado, ele teve uma morte precoce. Com relação a esse fator positivo, essa brevidade do reino dele teve o seu aspecto realmente que acabou favorecendo a questão relacionada ao Reino do Sul. Agora, quando a gente vai para tentar, de alguma forma, trazer alguma aplicação para a nossa vida, a gente precisa ter uma atenção é, especial com as influências externas. A gente vai observar que as influências externas determinaram comportamentos e atitudes. E a gente aprende, mesmo com os erros de uns e acerto de outros, mas a gente vai aprender que se deve sempre escolher seguir a Deus. Um outro personagem muito importante é este aqui, Uzias. E quando a gente fala sobre Uzias, qual é o aspecto positivo? A questão relacionada à reforma no tocante à prosperidade. Foi um reino realmente, vou dizer assim, satisfatório. Ele buscou, inclusive, por orientação divina e teve, inclusive, sucesso militar. Mas acontece que, dentro dos aspectos negativos de Uzias, a gente vai observar o quê? O orgulho que vai culminar com a queda. E eu diria que o maior erro de Uzias foi o seu orgulho. Quando se sentiu forte e seguro devido ao seu sucesso, ele tentou entrar no templo para oferecer um sacrifício, algo que era reservado apenas para os sacerdotes. E como resultado, ele foi atingido por uma doença na pele, que é chamada em algumas versões de lepra, que o separou do povo até a sua morte. Um outro aspecto negativo, sem dúvida alguma, é a falta de humildade. O Uzias errou tremendamente nisto. Quando a gente avalia a vida e o reinado de Uzias, a gente tem que atentar para as questões relacionadas à humildade e à dependência de Deus. E o perigo, justamente, do orgulho, conforme eu já mencionei agora há pouco. Mas é necessário chamar atenção para a importância da aprovação. Não é ser aprovado pelos homens necessariamente, mas ter a aprovação divina. E quando a gente avalia o reinado do Sul de uma forma geral, a gente vai ser instado a nos policiar, vou colocar entre aspas. Por causa de quê? Há uma necessidade da vigilância espiritual.
Aliás, no Novo Testamento, a Bíblia diz: orai e vigiai. A gente precisa ter esse aspecto importante no tocante à vigilância, sempre permeando as nossas relações, quer com Deus, quer com as pessoas. Além da vigilância espiritual, é importante o valor da orientação divina. Todas as vezes, sem exceção, que as pessoas ignoram a vontade de Deus, devidamente revelada, a gente vai observar que eles ficam em apuros. Uma outra coisa, atenção às influências externas. A gente vê o exemplo de Acasias, as influências externas, elas não podem determinar as nossas escolhas, as nossas decisões. Até por causa de que a nossa orientação deve ser sempre a partir de Deus, da Escritura, naquele caso específico, através daquele contexto dos profetas, dos sacerdotes, dos homens de Deus, chamados para aquela função específica. De modo que a gente precisa também pensar no crescimento, que é o crescimento espiritual, não apenas do indivíduo, mas, sobretudo, do povo. Com relação a Casias e A, que vai até a Uzias, a gente vai detalhar daqui a pouco algumas coisas, mas nesse primeiro momento, que é um vídeo de introdução, a gente pode ficar com essas lições. A importância da humildade, o cuidado com o sucesso e orgulho e a necessidade de ter uma obediência contínua. Que Deus o abençoe. Até o teor da lição propriamente dita, conforme a nossa página de número 46 até a página 49 da nossa revista. Espero você lá e que você possa, se possível for, ter sempre uma Bíblia do seu lado para que possa fazer a consulta dos textos indicados, quando não, fazer a leitura prévia.